vai? Qual é o seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está. Pelo rio seu cestinho vai. Qual é o seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. A paz do Senhor, criançada! Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar de... Moisés. Exatamente, esse bebezinho que estava no cestinho dentro do rio. O que será que esse neném foi fazer dentro do rio? E por que ele estava sozinho? Isso mesmo. Mas antes, nós vamos fazer uma oração, né, tia Valquíria? Sim, então vamos fechar os olhinhos e vamos pedir a Deus que Ele venha nos abençoar neste momento. Meu Deus amado, Deus querido, que o Senhor derrame a tua unção de graça e sabedoria sobre as nossas vidas. Que nós venhamos ter entendimento da tua vontade e da tua palavra. Que o Senhor venha encher o nosso coração, meu Pai, com a tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus! Isso, mas essa história está onde, crianças? Na Bíblia. Então vamos buscar na Bíblia, vamos pegar a Bíblia, que essa história maravilhosa está lá. Êxodo, capítulo de número 2, que diz assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao rio para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem dele. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Amém! Que história mais interessante, né? Como que uma mãe pode deixar um neném dentro do rio assim, né? Mas para a gente entender essa história, Nívia, nós temos que voltar lá no estudo da semana passada, do vídeo passado, não é mesmo? É verdade, porque nela a gente entende o que aconteceu com o povo hebreu. Isso mesmo. Nós lembramos que na história passada, da semana passada, a tia contou que José virou governador do Egito e que ele tinha muito poder e que ele recebeu lá, perdoou os irmãos e recebeu a família dele toda lá no Egito de volta. E eles foram morar no Egito. Estava passando fome onde eles viviam e eles foram para o Egito. E o Egito era cheio de abundância, tinha muito alimento. Graças ao próprio José, né? Porque José governava com muita sabedoria o Egito. Então as pessoas no Egito prosperavam e os hebreus prosperaram. Eles chegaram lá, eles tinham cavalos, eles tinham vacas, bois, ovelhas,
cabras, eles tinham tudo, eles plantavam, eles tinham terra, eles viveram muito bem no Egito por muitos e muitos anos. Mas aí, O que acontece? O José morre, o faraó daquela época morreu, todo mundo que conhecia a história de José morreu. exatamente, e passou muitos e muitos anos, né? E aquela nova descendência não lembrava mais de José, não sabia mais de José. E foi que aconteceu foi que um novo faraó estava cuidando do Egito naquela época, reinando. E ele era muito, muito mal e medroso. Sabia que ele era medroso? Sim, porque ele tinha medo do povo hebreu tomar posse lá do Egito. Dos homens lá ficarem fortes, formar um exército e pegar o Egito, né? Pegar o reino, né? Pra eles, não é verdade? Ou mesmo se juntar com algum inimigo dos egípcios, né? Exatamente, fazer uma guerra e conquistar o Egito. Só que esse não era o plano, isso não estava no coração do povo hebreu. E nem era o plano de Deus para esse povo. Nós sabemos que Deus não queria que eles ficassem lá no Egito. Deus tinha outros planos. Mas o faraó, com aquele medo, mandou fazer o quê? Mandou matar todos os bebês. Meninos, todos os bebês meninos. Exatamente, porque ele não queria que formasse um exército, né? Ele falou que era para matar todos os bebês. E ele mandou as parteiras matar o neném. O que é as parteiras, Nívia? Foram duas moças que ajudavam no parto, que ajudavam no nascimento dos bebês, né? Elas acompanhavam as mulheres que estavam grávidas. Quando a mulher ia ganhar o neném, elas iam ajudar. Elas eram tipo enfermeiras, né? Isso. Médicas, assim, né? Exatamente. Que ajudavam o neném a nascer. Então, mas elas eram hebreias também, né? Exatamente. E elas tinham temor a Deus. E elas sabiam que aquilo não era certo. Deus não queria aquilo pro seu povo, não é? Deus tinha dado a ordem para o povo multiplicar e encher a terra. E eles não podiam fazer aquilo. Ela não podia fazer aquilo, não é? Mas o faraó se conformou com isso. De jeito nenhum. Ele mandou os soldados dessa vez. Os soldados jogarem todos os bebês no rio. Matar os meninos. Afogar todos eles. Mas a mãe daquele menino, ela chamava Joquebede. Ela viu aquele bebê tão fofinho, tão lindo, ficou com tanta tristeza no coração dela, escondeu ele. Só que não tinha mais jeito. Aquele bebê estava fazendo muito barulho, já estava grandinho, né, Nívia? Já estava há 3 meses escondendo ele e por fim ela teve que tomar uma decisão. Exatamente, foi aí que ela fez aquele cestinho e colocou ele no rio, né, Nívia? Sim, ela preparou o cestinho bem para que não entrasse água, para que ele pudesse estar bem protegido, né? Com cuidado e capricho. Mas a Joquebede colocou ele lá no rio. Sabe em quem que ela confiou, Nívia? Ela confiou na palavra de Deus, que diz assim, que mesmo que uma mãe abandone o seu filho, que mama, Deus nunca, jamais abandonará. Onde que está esse texto, Nívia? Esse texto ele é muito bonito, né? Está no livro de Isaías, capítulo de número 49. E olha só como diz. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Isso é Deus falando. Isso. E Joquebede pensou, Deus é grande, poderoso, vai cuidar do meu filho. Ele vai, né, cuidar, não vai deixar nada de mal acontecer. Ela confiou em Deus. É isso que nós temos que fazer, confiar sempre em Deus. Não é mesmo? Mas a Miriam era a irmãzinha dele. Ele tinha 2 irmãos, Miriam e Arão, os irmãos mais velhos deles. Miriam acompanhou aquele cestinho pelo rio, viu a hora que a princesa pegou aquele cestinho e pensou, vou chamar minha mãe, né? E ela foi muito esperta, porque assim a mãe pôde cuidar do Moisés e
ensinar a ele as coisas sobre Deus, né? Isso, Durante um bom exatamente. tempo. Mas aquele rei que estava naquele momento ali não estava conformado com isso, não. Ele não sabia que aquele bebezinho era hebreu e nem sabia que ele estava sendo cuidado pela princesa, não. Ele nem imaginava isso, que ele era hebreu. Então, mas ele foi criado como um príncipe naquele palácio depois, né? Ele aprendeu os costumes do palácio, né? Aprendeu a ser soldado, não é verdade? E só que o povo foi cada vez ficando mais oprimido, cada vez sofrendo mais. Eles já não tinham mais condições de sobreviver naquela terra. Era muita maldade daquele rei. Aquele rei fazia eles trabalhar dia e noite. Eles não conseguiam mais prosperar ali. Em tudo que eles conquistavam, tudo que eles plantavam, o rei vinha e pegava para ele. Tudo o gado que eles criavam, o rei vinha e pegava para ele. O rei estava colocando impostos altíssimos e eles não estavam mais nem conseguindo sustentar os filhos. Eles não estavam conseguindo mais sobreviver. Eles estavam sendo escravizados. Enquanto isso, Moisés estava sendo criado lá no palácio. Ele tinha de tudo, do bom e do melhor lá, mas o povo estava sendo oprimido. A gente maltratado, sofrendo, né? Passando necessidade, passando fome, né? E apanhando igual escravo. Mas a gente sabe que a palavra de Deus nos ensina muito sobre isso. E ela nos avisa, ela nos dá um aviso muito sério que nós devemos prestar atenção nos dias de hoje. A palavra de Deus diz assim, que quando uma pessoa boa governa, o povo se alegra. Mas quando um ímpio, um maldoso, domina o povo geme. Onde que está esse texto, Nívia? A Nívia que sabe onde que está tudo na Bíblia. Está no livro de Provérbios e é no verso 2. Olha só. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, os maldosos, o povo geme e chora. Exatamente. Eles não estavam conseguindo comprar nem a compra para sustentar os filhos. As coisas estavam ficando tudo cara. Eles não estavam tendo mais condições. E enquanto isso, Deus estava guardando Moisés separado lá no palácio, porque Deus tinha planos para Moisés, planos muito importantes para o povo de Deus hoje. Entendeu? Naquela época e hoje. Exatamente. E sabe o que é curioso? Um tempo depois, quando Jesus estava para nascer, um rei fez a mesma coisa. Verdade. Um rei chamado Herodes. Exatamente, né? Mandou matar todos os bebês. Pois é. Isso é para que vocês possam perceber como o diabo ele tem planos ruins para destruir as nossas vidas e os planos de Deus nela. Isso mesmo. E principalmente atacando as crianças. O foco dele é atacar as crianças. As crianças hoje em dia estão passando por um problema muito sério mesmo. Muitas estão sendo atacadas, né? Muitas estão sendo maltratadas, muitas estão sendo incomodadas. Crianças, até mesmo por pessoas próximas, por pessoas que elas acham que são amigas. Por pessoas que confiam, né? Que elas confiam, verdade. Então, crianças, se você estiver passando por uma situação dessa, não fique com medo. Chama alguém, chama a mamãe. Você deve conversar, tá? Não aceite qualquer proposta. Se uma pessoa quiser fazer uma coisa com vocês, que vocês se sintam incomodados, que vocês não se sintam confortáveis, não aceita. Mesmo que essa pessoa falar com vocês assim, que não vai ser mais sua amiga, ou que não vai gostar mais de você, ou que te ameaçar, falar que vai fazer alguma coisa mal com a tua família, não acredita não, porque essas pessoas são más, essas pessoas são medrosas, entendeu? Pessoas más, e elas vão tentar fazer de tudo, vão ser usadas pelo inimigo para tirar os planos de Deus de dentro do teu coração, o amor de Deus de dentro de você. Não aceite isso na sua vida. Então, não permita.
Tem coisas no nosso corpo, tem partes do nosso corpo que são íntimas, que só a mamãe, a pessoa que cuida da gente, a vovó, a pessoa que cuida da gente, é que pode nos ajudar a cuidar, entendeu? Na hora do banho, né? Então não permita que outras pessoas queiram pôr a mão onde não pode, queiram fazer coisas com vocês que vocês não se sintam confortáveis. Vocês devem chamar sua mamãe e conversar com elas, tá bom, crianças? Não permita isso. Vocês têm que conversar com outras pessoas e perguntar se isso é certo ou errado, porque não é, tá? Se vocês não estiverem se sentindo confortáveis, não é uma coisa boa. Se você se sente mal com alguma pessoa, você deve contar. Isso mesmo. E sabe o interessante que nós podemos relacionar isso que você está falando e a história de Moisés? É que Miriam ficou protegendo o Moisés ainda que de longe. Isso. Né? Ela estava preocupada com ele, que seguiu o cestinho e o protegeu ainda que de longe. Deus estava por trás de todas as coisas, protegendo desde cima. Mas foi também necessário que ela estivesse por perto para ela poder passar toda a infância de Moisés junto com ele, né? Isso. Que ele foi criado na casa deles mesmo, né? Junto com a família. É o que eu tô falando. Sempre tem alguém que vai cuidar da gente. Deus sempre põe uma pessoa cuidadosa que vai cuidar da gente. Que realmente se importa de e você verdade. pode confiar. É verdade. Então não se esqueça disso. Se alguém estiver incomodando vocês, constrangendo, fazendo alguma coisa que vocês não estão se agradando, que você se sente mal, entendeu? Não permita. Se ele falar assim, eu não vou brincar mais com você. Então fala assim, disso eu não quero brincar. Isso mesmo. Se for brincar disso, eu não quero. Entendeu? Tenha coragem, tá, criança? Porque Deus está nos guardando. E Deus nos dá coragem também. Isso, Deus faz a gente corajoso. Então, papai, mamãe, converse com seus filhos. Perguntem para eles o que está acontecendo, se estiver acontecendo alguma coisa errada, que eles possam confiar em vocês, tá bom? Então, por hoje, é só esse o recado de Deus para nós. E nós vamos aguardar. Tem muito mais ainda semana que vem. A titia tem muita história para contar, tá bom? E vocês fiquem com Deus. A Nívia vai fazer uma oração de encerramento, uma oração para nossa família. Então vamos dar nossas mãos e vamos orar para nossa família. Vamos orar que Deus venha estar sempre junto de nós. Vamos? Mas um pouquinho antes, eu quero deixar mais um versículo, só comentando que lá em Deuteronômio 31:6 fala o seguinte, justamente sobre Deus não nos abandonar, não nos deixar sozinhos, né? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, das coisas da vida. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém. Que palavra bonita. Agora vamos orar. Vamos. Pai amado e querido, agradecemos por mais uma vez podermos ouvir e aprender da sua palavra. Pedimos, Pai lindo, que o Senhor esteja conosco em tudo que nós formos fazer, protegendo as nossas vidas, protegendo as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens. Pedimos, Deus, que esteja com os papais e as mamães também, no trabalho, em tudo que eles fizerem. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ouve e tem misericórdia de nós. Pedimos a sua proteção constante, Deus. E agradecemos, em nome de Jesus, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Tchau. Tchau! Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje eu vou ler o versículo do dia, que está em Hebreus 13:5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Deus te abençoe. Tchau!